Que correria está sendo essa quinta-feira, muita coisa no Flamengo para a gente falar. Flamengo acertando o empréstimo de um atacante para o Atlético Paranaense. Temos novidades na situação envolvendo o Léo Ortiz. O clima tá ruim para o zagueiro lá no Red Bull Bragantino. A gente vai trazer mais informações. Tem também atualização envolvendo o interesse do Flamengo no meia Evander, do Portland. Tem muita coisa para a gente abordar no vídeo agora. O Santos, vendido ao Fortaleza, o goleiro, mas vai ficar no Flamengo em janeiro. Como assim e por quê? A gente vai falar sobre isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas vamos para as informações. O De La Cruz, enfim, escolheu o número que vai utilizar no Flamengo e será o número 18. Inclusive, esse número ele usou na estreia como jogador profissional. Então, 18, de fato, a chance era enorme dele ser a 7, a ideia era essa, mas em cima da hora, a diretoria cumpriu um combinado com o Luiz Araújo e a 7 foi para o Luiz Araújo, portanto, o De La Cruz utiliza o número 18 no Flamengo. Galera, outra informação, o Santos vendido pelo Flamengo ao Fortaleza, a gente já trouxe várias vezes os detalhes dessa operação, $1 milhão fixo, mais $300 mil em metas estabelecidas não ao goleiro, mas questão de desempenho do Fortaleza nas respectivas competições que disputar, e o Santos... O Flamengo entrou no acordo com Fortaleza, ele fica até o fim de janeiro para disputar 2 rodadas do Campeonato Carioca e depois se apresenta. O Flamengo vai pagar o salário dele de janeiro e a partir de fevereiro ele será jogador do Fortaleza. E aí ele vai jogar contra Nova Iguaçu e Portuguesa nos dias 21 e 27 de janeiro, tá? Depois desses 2 jogos, ele se apresenta ao Fortaleza. E no dia 21, ele terá a oportunidade de jogar na Paraíba, onde nasceu sua terra natal, e o adversário é o Nova Iguaçu. No dia 27, em Natal, no Rio Grande do Norte, o camisa 1 vai ficar à disposição para o duelo com a Portuguesa. Então, o torcedor rubro-negro que gosta do Santos terá a oportunidade de se despedir dele nesses 2 jogos. Falando agora de um jogador que o Flamengo acertou o empréstimo para o Atlético Paranaense, esse jogador é o Peterson, um dos jogadores que está sendo utilizado na Copinha, está no último ano de sub-20, em breve ele teria que ser, digamos assim, levado para o profissional, mas no profissional ele não terá espaço, não será utilizado, e o Flamengo acertou o empréstimo desse jogador, desse atacante, por uma temporada, com uma opção de compra avaliada em 3 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais. Os documentos já estão sendo preparados para que os clubes assinem aí e vão anunciar a operação. Eu vejo muita gente reclamando, mas, gente, não tem o que fazer. O jogador não será utilizado no time profissional do Flamengo. O Atlético Paranaense é um clube estruturado. Ele pode ganhar experiência lá durante esse período, mesmo que o Atlético não compre ele, ele volta ao Flamengo e o Flamengo depois avalia. Mas 3 milhões de euros nesse jogador repercutiu bastante de forma negativa nas redes sociais quando a gente deu essa informação. E eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham muito, vocês acham pouco? Valor ok? Podem opinar bastante aí nos comentários. Vamos falar agora do Léo Ortiz e depois do Evander, galera. Informação sobre o Léo Ortiz. O clima tá péssimo do zagueiro lá no Red Bull Bragantino. Tá treinando separado, fazendo trabalho apenas na academia. O jogador tá insatisfeito, não tá com cara de bons amigos lá no dia a dia do Red Bull Bragantino. Já conversou mais de uma vez com a diretoria do Red Bull Bragantino pedindo para ser negociado ao Flamengo, mas o Red Bull Bragantino bate o pé, pelo menos até a gravação desse vídeo, e não aceita a proposta do Flamengo, não abre mão de receber 10 milhões de euros do Flamengo para negociar o seu zagueiro titular e também o seu capitão. Mas o clima está horrível, galera. E o Léo Ortiz também, por outro lado, ele bate o pé e recusou uma proposta de renovação de contrato do Red Bull Bragantino para poder jogar no Flamengo. Ele quer jogar no Flamengo, já aceitou a proposta do Flamengo, enfim. Agora é esperar para ver se, de fato, o Flamengo vai conseguir essa contratação. O Flamengo vai até o limite, vai ter uma paciência muito maior com esse jogador. O próprio Marcos Braz, quando a gente falou aqui, disse isso, a nossa paciência em relação a esse assunto vai ser muito maior, porque a gente entende que o Léo Ortiz é o nosso zagueiro, é o zagueiro que chega para, enfim, tem os requisitos ali que a diretoria estabeleceu para poder contratar um zagueiro. Tanto é que o próprio Marcos Braz negou o interesse no zagueiro Joaquim dos Santos. Para fechar nosso vídeo, galera, sobre Evander, o Portland esquece, até o momento não aceitou e não vai aceitar, já avisou aos empresários do jogador, não adianta, nós não queremos vender Evander. E o Portland é um clube que não precisa de dinheiro, está bem financeiramente, obrigado.
Inclusive, o Flamengo está sofrendo aquilo que os clubes que negociam com o Flamengo sofrem. Porque o Flamengo está tentando contratar jogadores de clubes que não precisam fazer dinheiro. Vamos lá. Léo Ortiz, Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino não precisa de caixa, não precisa desesperadamente fazer venda de jogadores para poder ter uma boa saúde financeira. Roma, no caso, Vina. Evander, Portland. Luiz Henrique, Betis. Ninguém está com pressa de negociar. E o Flamengo está sofrendo bastante, mas eu acho que vai chegar num determinado momento e vai conseguir levar pelo menos o Léo Ortiz. Pelo menos, isso não é informação, é pelo que eu entendo de mercado. Chega num determinado momento que vai ganhar no cansaço. O Léo Ortiz vai ganhar no cansaço e vai conseguir essa liberação ao Flamengo. Vamos falar do Flamengo, porque o Flamengo oficializou proposta ao Portland Timbers dos Estados Unidos para contratar o meia Evander. O rubro-negro insiste na contratação do meia e sinalizou com 7 milhões de dólares, cerca de 34 milhões de reais na cotação atual por parte dos direitos do jogador. O desejo inicial da diretoria do Flamengo era adquirir 100% dos direitos de Evander, mas para tentar concluir o negócio, mudou de estratégia e optou por tentar comprar uma parte, cerca de 60% a 70% dos direitos de Evander. O valor de 7 milhões de dólares será variável de acordo com a porcentagem final da negociação. O Flamengo deseja ainda um contrato de 3 anos ao meia Evander, que hoje está com 25 anos de idade. E há metas que ainda podem fazer o negócio chegar em 8 milhões e meio de dólares, cerca de 41 milhões de reais. Mauro César, sobre essa investida do Flamengo no mercado da bola, eu acho até que o Flamengo está mais carente em outras posições. Tá difícil negociar com o Bragantino a questão do Léo Ortiz, do Juninho Capixaba, com a Roma, o Matias Vinha, e o Flamengo buscando um meia que evidentemente não vai ser a primeira opção, sendo que o Flamengo já apresentou o Nicolás de la Cruz, tem o Arrascaeta no elenco. O que falar dessa investida do Mengão pelo Evander, Mauro César? Hoje eu falei com algumas pessoas do clube, né? Aí me disseram o seguinte: não teve nova investida, essa aí é aquela proposta original que foi feita, já foi rechaçada pelos americanos. Então, ou seja, pelo que eu entendi hoje, até buscando mais informações, o clube não está insistindo na contratação. Os americanos já falaram que não tem conversa e ponto final. Aí eu perguntei, tá bom, então quer dizer que retirou a proposta? Então, também não retirou. Quer dizer, se os americanos mudaram de ideia, nós não vamos mudar de ideia. Eles pagaram perto de 10 milhões de dólares pelo jogador no ano de 2022 e não vão querer vendê-lo, né? Não tem o menor cabimento essa negociação aí. Essa proposta também é uma absurda, feita antes, agora, ou refeita, mantida ou retirada, não tem sentido. É um jogador que não justifica tal investimento, a posição não é prioritária pro elenco, não é a posição que o Flamengo mais necessita de um jogador, e não tem o menor cabimento, né? E eles estão dispostos a esperar até março, se for preciso, pelo Léo Ortiz. Há um entendimento de que, como eu falei ontem aqui, de que o Bragantino pede mais dinheiro pelo fato de ser o Flamengo, achando que tem mais grana, então vão pedir mais, e eles vão esticar a corda até onde der. No caso do Léo Ortiz, é o zagueiro que eles querem. Talvez o Flamengo entenda que é o único zagueiro do mundo que sabe sair jogando, porque não pensa em outro. Para a lateral esquerda, além do Vinha e do Capixaba, eles dizem ter outros nomes, mas acreditam que possa haver uma redução, né, da pedida da Roma, por exemplo, né, para contratar o uruguaio. Até faz um certo sentido que a Roma em algum momento vai ter que definir o que ela vai fazer. Mantém o jogador emprestado ao Sassuolo e não faz dinheiro, ou vende pelo valor que foi oferecido pelo Flamengo ou por algum outro clube que apareça com interesse, e aí você faz caixa e consegue contratar alguém para reforçar o time do Zé Mourinho, a própria Roma, para a segunda metade da temporada europeia, no caso agora da janela do começo do ano. Mas eu acho que vai demorar um pouquinho até o Flamengo contratar alguém, não deve ser para agora não. Giro rápido pelo futebol. O Flamengo está tentando contratar o zagueiro Léo Ortiz, que joga no Red Bull Bragantino. As conversas estão intensas, com destaque para a firmeza do empresário Paulo Pintombeira, que recusou uma oferta de aumento salarial do Bragantino. O Bragantino queria manter Ortiz e fazê-lo um dos mais bem pagos do Brasil, mas o zagueiro e seu representante querem ir para o Flamengo. E para você acharia que o zagueiro Léo Ortiz seria uma boa contratação para a defesa do Flamengo? Deixe nos comentários a sua opinião. A decisão deles é crucial nas negociações. Financeiramente, estão discutindo o valor da transferência. O Bragantino pediu inicialmente 12 milhões de euros, mas o Flamengo ofereceu cerca de 5 milhões. O Clube do Rio, junto com o jogador e o seu empresário, estão pressionando por um preço mais baixo. Ao mesmo tempo, o Flamengo está se preparando para a temporada de 2024 com o Tite.
Até agora, a única contratação confirmada é de La Cruz. Lembre-se de compartilhar, seguir e comentar para impulsionar nosso crescimento. Nos comentários, informe de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo.